pode acontecer que lá no ajuste anual, na declaração do imposto de renda, ela restitui o valor pago durante o mês. E aí, por ela imaginar que, pô, eu paguei o imposto de renda no mês e restituí na declaração, tô pagando imposto de renda e renda variável, será que eu consigo também restituir? Ou até mesmo eu já vi erros da pessoa restituir. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contador do Trader. E nós vamos, na verdade, como é que eu faço? É interessante, porque é difícil você estar aqui e tentar descobrir qual é o assunto que, para você que está do outro lado, seria interessante. É como se eu estivesse num jogo em que eu tentasse pegar as minhas dúvidas, as dúvidas de quem está perto de mim, e imaginar que isso também seja a sua dúvida. Mas qual é o problema? É que a maioria que está perto de mim são contadores especializados. Hoje o escritório é muito grande e cheio de contadores. Então o nível de conversa sempre é lá em cima. O que eu faço? Né? Eu tento colher o máximo possível. Então, quando as pessoas comentam nossos vídeos, quando as pessoas mandam um direct para mim, quando as pessoas mandam mensagem para mim com dúvidas, eu acabo respondendo essas dúvidas e com isso eu consigo ter a possibilidade de perceber se eu estou chegando aonde eu deveria, se eu estou sendo claro o suficiente e se aquilo tá agregando valor na vida das pessoas. Por isso, eu quero te convidar a você se inscrever nesse canal, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo, eu quero te convidar a você a comentar as suas dúvidas aqui, mesmo que esse vídeo fale sobre bola e você queira falar sobre nadar, entendeu? Não sei porque eu peguei esses dois temas, mas enfim. Mas coloca aqui, por quê? Porque daí eu vou conseguir olhar a sua dúvida, eu vou responder, eu prometo e me comprometo. E quando eu me comprometo toda a minha equipe, da gente responder todas as dúvidas. E quando a dúvida for que a gente imaginar que isso pode afetar mais pessoas, nós vamos trazer aqui. Esse vídeo de hoje é justamente sobre um comentário que teve no vídeo nosso, em que a pessoa fala o seguinte: Fernando, eu consigo restituir o valor que eu pago de DARF nos investimentos lá no imposto de renda? É bem provável que quem já está ali muito tempo já sabe, ou talvez nunca nem pensou. Porque esse é o fator. Talvez as pessoas estão habituadas a trabalhar de uma forma, ou não teve experiências em outras situações e passa desapercebido, né? Eu nunca imaginou. Por que essa pessoa, provavelmente, né? Essa pessoa me perguntou se poderia restituir o valor da DARF paga sobre os lucros líquidos dos seus investimentos. Mas antes uma aguinha, que a voz já está indo embora. Que é bem provável que ela é funcionária de empresa, tem um vínculo empregatício. E é bem provável também que esse vínculo empregatício, o salário dela seja superior a R$ 1.900, que era até 2022, e nesse ano acho que passou para 2.300 alguma coisa, né? Que é a faixa de isenção. Então, quando ultrapassa a faixa de isenção, o que acontece? Ela paga imposto de renda mensal. Só que esse imposto pago, é bem provável, né? Que muitas das vezes pode acontecer que lá no ajuste anual, na declaração do imposto de renda, ela restitui o valor pago durante o mês. E aí, por ela imaginar que, pô, eu paguei o imposto de renda no mês e restituí na declaração, tô pagando imposto de renda e renda variável, será que eu consigo também restituir? Ou até mesmo eu já vi erros da pessoa restituir. A pessoa já restituiu o imposto pago dentro da renda variável. Mas por que ela restituiu? Porque ela lançou errado. E depois ela foi cobrada e provavelmente vai ter muito problema com relação a isso. Por que é ajuste anual e por que ela restitui? Eu vou explicar primeiro isso. Por que ela restitui e por que é ajuste anual? Funciona assim. Então eu tenho um salário, eu vou pagando meu imposto, certo? Vou pagando meu imposto, tudo certo. Por que lá no imposto de renda eu restitui? Porque a declaração, também conhecida como ajuste, ela realmente faz um ajuste. Então ela soma a sua renda do ano inteiro, coloca você numa tabela progressiva de imposto, então o seu rendimento do ano inteiro passa uma base de cálculo, e aí ela coloca você dentro de uma tabela progressiva para poder verificar se o imposto que você pagou foi suficiente e válido, ou não suficiente porque parece que estão exigindo, mas assim, se é justo o valor pago, ou se você pagou a menor, ou se você pagou a maior. Se você pagou a menor, nós temos que pagar mais imposto. Por isso que ela também é ajuste. Ou se você pagou a maior, você tem a possibilidade de restituir uma parte porque você pagou o imposto a maior. Beleza.
Simples. Mas o que acontece? Isoladamente no mês, como é que funciona? Você tem uma base de cálculo, aplica uma alíquota, tem um valor que é dedutível. Então assim, na tabela do imposto de renda, já tem uma parte que é dedutível. Então, você vai lá, deduz essa parte e da diferença é paga. Só que lá no ajuste, tudo é maior. Então, a base de cálculo é maior, a tabela é maior e a dedução é maior. Além dessa dedução maior, você pode colocar outros tipos de dedução da base de cálculo, como dependente, como despesas pagas como saúde, educação. E com isso faz diminuir a base de cálculo. E quando diminuir a base de cálculo, seu imposto era X, passa a ser menor. E aí é onde tem a restituição. Beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem. Espero que tenha sido claro. Bom, vamos na renda variável. Na renda variável isso não acontece. Por que acontece do salário e não acontece na renda? Por objetivo, né? Fugiu a palavra. Fugiu. Por objeto, só não, fugiu. Bom, enfim, vou explicar de outra forma. Lá no salário, o objetivo é você pagar o imposto sobre a sua remuneração. E para isso tem uma estrutura tributária, legislação que rege. Na renda variável, é para você pagar sobre o lucro líquido. Porém, o salário você vai somar durante o ano ao seu rendimento e vai ser lançado lá no ajuste o ano inteiro. Então não é individual, é o ano inteiro. Já o lucro, ele é lançado separadamente. Então, na renda tributável anual, por isso que vai lá para o ajuste o montante do ano. Já a renda variável, ela sempre é mensal. E na declaração do imposto de renda, ela não junta o ano inteiro, ela também vai mensal. O imposto do salário pode ser restituído por conta de que a tabela que vai ser locada lá no ajuste, junto com as despesas dedutíveis, pode abater sua base de cálculo e o imposto a ser pago um valor e você já pagou um valor a mais, e por isso que restitui. Você nunca vai restituir 100%, você vai restituir sempre uma parte. Já a renda variável, ela tem o seu imposto pago e lá mensalmente ela não tem por que devolver, porque ela não tem um ajuste, né? O que você pagou sobre o valor devido de um ganho líquido. Já no salário, você vai pagar sobre um ajuste, porque o montante do salário pode ser que você pague. Quer um outro exemplo? Eu já vi gente não pagar imposto de renda um ano inteiro e no imposto de renda pagar. Por quê? Porque daí tem mais de uma fonte de renda. Então ele tem uma fonte de renda A, uma fonte de renda B. Separadamente, não dá incidência do imposto. Quando junta os dois lá na declaração como rendimento tributável, dá imposto de renda e dá imposto pesado, porque ele somou as duas rendas, jogou dentro da tabela e essa tabela aplicou uma porcentagem ali e aí pega e fica um pouco pesado. Mas é assim que funciona. Então, na remuneração, a gente tem restituição, na renda variável, não se tem restituição do imposto. A única restituição que tem na renda variável é sobre o imposto de renda retido na fonte, é uma outra situação, que tem sobre as operações vencedoras quando você não utiliza na apuração. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Se você tiver interesse, comenta aqui. Quero saber mais sobre a restituição do imposto de renda retido na fonte das operações na bolsa, é claro. Beleza, senhoras e senhores? Foi um prazer e até mais.